Por mais que nós achamos que nós somos donos das nossas vontades, que nós é que decidimos os caminhos que vamos percorrer, isso é somente até um certo ponto, mas existe uma limitação, que as nossas vontades, que os nossos desejos é conduzido pela nossa história, pelo nosso karma, por aquilo que nós fizemos e por aquilo que nós fomos no passado. Existe uma linha, uma trajetória, muitos chamam de destino, nós chamamos de trajetória kármica, para ser cumprida. Essa linha, ela é reta, porém, ela permite uma variação em torno dessa linha, ela oscila. É permitido uma margem de oscilação naquilo que nós estamos fazendo na nossa vida. Achamos que somos donos em plenitude da nossa vida e das nossas decisões, mas naquilo que é de fato mais importante e mais determinante para a nossa existência, é limitado e é conduzido por outras forças que influenciam as nossas decisões. Aí as pessoas perguntam, mas por que então que isso já não foi dito desde a época de Moisés? Por que que Moisés, influenciado pelos espíritos superiores, determinou e criou leis que era proibido mexer com os mortos? Mexer com os mortos é simplesmente mexer com espíritos, que era permitir a manifestação mediúnica, era devido às circunstâncias do momento, à dificuldade que encontravam no momento. Vocês já ouviram falar muito disso. Jesus também, ele estava implantando uma nova cultura, um novo entendimento do reino de Deus em uma cultura totalmente rígida e fechada. Aquele povo daquela região, até hoje, são pessoas que têm a mesma cultura, não mudou muito não. Continua ainda pessoas rígidas em suas leis, principalmente naquilo que se diz a religião. Então é muito difícil, foi muito difícil o trabalho de Jesus e de todos os outros profetas que atuaram e agiram no texto do Evangelho. Eu já disse em outras oportunidades que tudo que rege as nossas vidas, tudo que rege este mundo são energias, são forças, até os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos gostos, as nossas alegrias, os nossos sofrimentos, preocupações e angústias são provenientes de energias externas. Nós somos seres completamente influenciáveis. Tudo que está à nossa volta nos influencia. Outro dia, citei um exemplo de duas situações que aconteceram na China. Vou ser bem breve, só mesmo para entendermos o quanto as energias, as emoções humanas e também as atitudes humanas nos influenciam. Tinha um vídeo, até circula muito na internet, no YouTube mesmo. Eu mesmo vi esse vídeo em uma notícia de um canal de televisão. E depois vi também outras publicações no YouTube. Em um mercado muito movimentado na China, uma criança foi atropelada por um caminhãozinho de pequeno porte. O caminhão bateu na criança e ela caiu no chão. E pessoas vinham em direção à criança e fingiam que não via essa criança no chão. Até desviavam um pouco a sua direção para não perderem tempo em socorrer aquela criança, porque estavam todos atarefados, todos com pressa. E várias pessoas fizeram a mesma coisa, até que veio um outro veículo e acabou passando por cima da criança, definitivamente. E as pessoas continuaram ignorando e ninguém fez nada. Até que, por fim, apareceu uma mulher que, pelo jeito, parecia ser a mãe da criança, desesperada, e socorreu a criança. Esse foi um fato. O outro fato foi de um homem que entrou em um banco e ele estava com um cachorro. E nessa cidade lá na China, não é proibido você entrar em local público nenhum com nenhum animal, a menos que você esteja com ele no colo. Esse homem entrou, foi num caixa eletrônico e sacou uma certa quantia em dinheiro. E saiu com esse dinheiro na mão. Chegando na rua, ele se atrapalhou com o volume de dinheiro e o cachorro, e esse dinheiro caiu no chão e o vento espalhou esse dinheiro. E ele desesperou, porque o dinheiro que ele tinha, o vento estava carregando. Então veio várias pessoas correndo, catando o dinheiro. Por surpresa de todos, uma das pessoas que juntou esse dinheiro voltou e devolveu para ele o dinheiro.
as outras pessoas que tinham feito o mesmo também voltaram e devolveram para ele o dinheiro. Todo mundo devolveu para ele o dinheiro. Então, estas são as duas histórias, os dois fatos que de fato aconteceram. O que nos chama a atenção é porque foi o mesmo povo, com a mesma cultura, com atitudes completamente diferentes e distintas. E olha, que juntar o dinheiro de alguém que caiu no chão e devolver é muito menos importante do que socorrer uma criança que foi atropelada. Mas o mesmo povo, com a mesma cultura, na mesma região, sob influência das mesmas leis, tiveram atitudes completamente opostas e diferentes. Isso mostra o quanto somos influenciáveis. A energia do ambiente já é um fator de influenciação do ser humano. A atitude de uma outra pessoa que está próxima desencadeia reações similares a outras pessoas. Se essas pessoas que colheram o dinheiro daquele homem, se uma delas resolve pôr o dinheiro no bolso e ir embora sem devolver o dinheiro para o homem, se uma dessas pessoas tivesse feito isso, os demais também fariam. Se sentiriam encorajados, porque ele teve um exemplo. Alguém mostrou para ele um caminho, mostrou para ele uma das opções que ele poderia ter, e mais influenciado também com a energia da ganância, do orgulho, da maldade, da desonestidade, o resultado teria sido o mesmo. A mesma coisa aconteceu com o garotinho que foi atropelado. A energia do ambiente era um mercado, pessoas preocupadas com dinheiro, preocupadas em fazer negócios, preocupadas em convencer, em enganar o outro, em ludibriar o outro. Energia da vaidade, do orgulho e da ganância. A criança foi atropelada. Se a primeira pessoa que passou fosse prestar socorro à criança, várias outras pessoas teriam feito o mesmo. Mas como aquela primeira pessoa ignorou, os outros foram influenciados. Além da energia do ambiente e mais a ação do outro, que influenciou os demais, levou a todos a terem a mesma ação. Ignorar uma certa situação. Isso mostra o quanto somos influenciáveis. E não vai mudar. Vai ser assim. A menos que o sistema que deu início, agora recentemente, seja concluído pela espiritualidade maior, que é a alteração e a formação de um novo plano de consciência, onde as pessoas vão se despertar mais voltados para as forças positivas. E para que isso seja feito, a espiritualidade tem que alterar as energias da Terra. As energias que circulam em nosso meio devem ser alteradas, devem ser modificadas. E as pessoas que mais sofrerem a influência dessas novas energias é que serão os ditadores. Eles é que vão ditar as regras e as ações de outras pessoas. Sempre tem umas pessoas mais influenciadas do que as outras. Se uma energia dos planos espirituais, uma nova energia começar a atuar aqui na Terra, algumas pessoas vão assimilar e começar a desenvolver e atuar com essas novas energias. Então esses serão influenciadores de outras pessoas em decisões. Sempre se fala muito em alterar o plano de consciência. Esse processo já se deu início e vai ser alterado. A espiritualidade fala que será muito rápido esse processo, mas é difícil a gente determinar o que é rápido para a espiritualidade e o que é rápido para nós. Mas o fato é que isso já teve início. E sendo rápido ou demorado para nós encarnados, o fato é que isso vai influenciar na nossa evolução espiritual no futuro. Isso vai ser determinante para a nossa evolução. E nós somos espíritas, estamos ligados diretamente às forças dos planos espirituais. Então, seremos os primeiros a estar recebendo essas energias. Aliás, corrigindo,
não seremos os primeiros a estar recebendo, seremos os primeiros a estarem percebendo essas energias, porque a energia ela é projetada e distribuída igualmente em todo o planeta. Porém, os nossos plexos e chakras ativos e receptivos vão receber primeiramente essas energias. Então, nós é quem estaremos influenciando outras pessoas. Eu digo a vocês, meus irmãos, o seguinte: por mais que nós não percebemos, mas as outras pessoas reparam muito em nós. Nós não sabemos o quanto nós somos capazes de influenciar outras pessoas. Nós não percebemos isso. Outras pessoas que estão de fora que acabam percebendo isso em nós. Ou talvez nem eles mesmos percebam. É instintivo, é natural. Isso não é porque nós somos especiais. É porque nós estamos com as energias especiais, que também não é nossa. Estamos com essa energia. Na verdade, toda e qualquer energia pertence a Deus Pai Todo-Poderoso. Nós sempre falamos, somos instrumentos da espiritualidade maior. Somos ferramentas de espíritos evoluídos que agem aqui na Terra. Para vocês terem uma ideia, tudo que nós fazemos é voltado para a energia. Não fazemos nada sem energia e sem orientação técnica da espiritualidade. Nós temos vários trabalhos aqui no templo. Antes de um trabalho desse ser colocado à disposição do corpo mediúnico e também dos nossos pacientes visitantes, ele é passado primeiramente por um período de adaptação. Tem que ter plexos ativos e magnetizados para movimentar essa energia. Um desses trabalhos, por exemplo, que vou citar é o trabalho do alinhamento de chakras, né, que geralmente nós temos a oportunidade de fazê-lo sempre nos sábados. Qual é o motivo desse trabalho? Qual é o efeito prático desse trabalho? Vamos fazer o trabalho de alinhamento de chakras. Todo mundo, vamos. Mas poucas pessoas sabem o motivo de ser realizado esses trabalhos. Por exemplo, o nosso corpo é formado por vários chakras, entre eles o plexo solar, que é o maior e principal chakra que nós temos, é o mais potente de todos eles. Porém, nós temos mais de 100 chakras espalhados por todo o nosso corpo, na ponta dos dedos, na cabeça, nos pés, nas mãos, enfim, por todo o corpo. Mas existem os 7 chakras principais, tanto superiores quanto inferiores. Esses chakras, eles atuam no equilíbrio energético do nosso corpo físico. Eu não vou dizer nem no corpo espiritual, não. É claro, nem precisava dizer, mas refletem diretamente no nosso corpo físico. Muitos desses chakras estão ligados diretamente a um dos nossos órgãos. Um exemplo, os chakras em desalinhamento, em desequilíbrio ou em mau funcionamento, ele pode fazer com que um de nossos órgãos, vou citar um exemplo, eu vou colocar os rins e o fígado, por exemplo, mas pode ser atribuída a todos os órgãos, inclusive até o intestino, os olhos, o cérebro. Tudo é alimentado por uma energia. Vamos imaginar o seguinte: o desalinhamento e a desorganização e o mau funcionamento ou má ativação desses chakras pode fazer, por exemplo, com que o nosso fígado trabalhe em excesso, trabalhe em demasia, causando-se uma sobrecarga para o órgão e algum distúrbio para o corpo físico, porque vai influenciar, é claro, até mesmo na nossa pele, o mau funcionamento de um desses órgãos. E, por outro lado, os rins está trabalhando aquém daquilo que deveria estar trabalhando. Está trabalhando com insuficiência, está trabalhando com menos energia. Por quê? Por causa do chakra. Então, todo o organismo vai sofrer. Por quê? Porque um órgão trabalha em excesso, prejudicando todo o funcionamento do nosso corpo e do nosso organismo, além de estar sobrecarregando o próprio órgão. E o outro já está trabalhando de maneira, caminhando para a inércia, que vai colocá-lo praticamente em desuso e, é claro, refletindo gravemente no nosso corpo físico. Eis a questão de vários dos males que aflige a humanidade. E a pessoa adoece, vai sofrer, vai sentir dor, vai sentir indisposição.
vai sentir problemas intestinais, problemas mentais, problemas de pele, alteração no humor, altera-se os hormônios, até as glândulas são alteradas e sofrem influência dos chakras. Existem até glândulas que são capazes de controlar o suor do corpo humano. Tem pessoas que não soam, tem pessoas que já soam demais. Isso é distúrbio. Tem alguma coisa errada, não está certo. E tudo isso pode ser equilibrado e controlado simplesmente com a correta energização e ativação desses plexos. Temos esses trabalhos. Temos essas atuações de espiritualidade para nós aqui na Terra. O que falta muito da nossa parte é a compreensão do que nós temos em nossas mãos. Na verdade, isso se resume muito, até mesmo na falta de fé, na falta de confiança. Talvez não na espiritualidade, mas em nós mesmos. Porque nós somos muito mais capazes do que nós acreditamos. Tudo depende de nós mesmos. Jesus cansou de ensinar isso no Evangelho. Eu não estou dizendo isso porque eu sou perfeito, eu apenas sei e conheço. E reconheço também que falta até mesmo mais atividade de minha parte para que eu mesmo tenha os benefícios do que a espiritualidade que Deus Pai Todo-Poderoso nos oferece. Temos tudo à nossa disposição. E Jesus mesmo disse que somos gente má e sem fé. Porque nós nos condicionamos àquilo que é mais fácil, àquilo que é mais prático. Primeiro, reclamar das nossas dificuldades. E depois, pedir ajuda para alguém. Não precisamos estar pedindo ajuda. Nós somos capazes de resolver os nossos problemas e dificuldades. Eu não digo isso na questão de ficarmos ricos, que é um dos principais anseios da maioria das pessoas, mas em qualidade de vida, em satisfação, em equilíbrio com você próprio, em equilíbrio com o sistema espiritual. Resumindo, ser feliz, ser donos do seu destino, da sua vontade, e não viver simplesmente sob influência de energias e vontades de outros. Temos tudo à nossa disposição. Nós, como médiuns, que temos o nosso plexo preparado, temos o conhecimento dos portais de energia dos mundos espirituais, que está dentro do templo. Nós temos o nosso plexo magnetizado, preparado, para buscarmos com a nossa mente energias diretamente das plataformas superiores da espiritualidade maior. Mas por comodismo, por acharmos que é mais fácil simplesmente viver conduzido aqui na Terra. Este é um dos principais problemas nosso. É o principal problema que todos nós temos. É o comodismo com as energias que estão à nossa volta. Aceitamos e somos conduzidos. Mas nós temos capacidade de ditarmos o nosso destino e ditarmos as nossas emoções e termos as nossas próprias decisões, conscientes e puras, sem a influência de outros, principalmente influências negativas que predominam aqui na Terra. E assim, meus irmãos, nós vamos limitando o nosso próprio crescimento. Todos os trabalhos que nós temos no templo é conduzido para um efeito benéfico e positivo, tanto para a cura do espírito, que naturalmente vai refletir no corpo físico das pessoas. Digo mais uma vez, o objetivo da doutrina não é enriquecer ninguém. O objetivo da doutrina não é fazer espetáculos. Não estamos aqui para fazer propaganda e nem divulgar o que nós somos capazes de fazer. Não é espetáculo, não se trata de um teatro, não tem fins financeiros, não há renda nenhuma para qualquer integrante
do templo, o que nós fazemos primeiramente para nós. Somos os principais beneficiados por tudo aquilo que nós fazemos. E o mais importante, estamos cumprindo com o papel de filhos de Deus. Estamos cumprindo com o papel de cristãos que somos. De levar o conhecimento, o entendimento, fazer com que pessoas se curem, sem precisar implorar a outro a ajuda para se curarem. É o que Jesus sempre disse no Evangelho. O exemplo daquela mulher que curou de um sangramento. Minha filha, você curou porque teve fé. Ela não pediu nada para Jesus. Ela apenas queria tocar em sua roupa, porque ela viu nele uma espécie de amuleto para ativar a sua fé. E assim ela fez e ficou curada. Todas as curas que Jesus fez foi porque a pessoa teve fé. Jesus não veio na terra para curar ninguém. As curas que ele fez, que ele promoveu, foi apenas consequência do poder que ele carregava e as pessoas acreditavam nele. É por isso que houve as curas. Mas esse não foi o motivo de Jesus estar na terra, não. Ele veio para nos ensinar. Ele veio para nos ensinar a pescar e não nos dar o peixe. E hoje é a mesma coisa. Nós estamos aqui para fazermos, para ajudarmos Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Jesus Cristo, os grandiosos arcanjos, os espíritos de luz, a realizarem aqui na terra as suas obras, os seus objetivos. Por isso que nós somos espíritos magnetizados com um corpo físico, para servirmos de pontos de apoio e de força aqui na terra. E quanto mais atuamos junto com esses espíritos, mais beneficiados nós somos. Então somos os primeiros a ganhar com todo este processo. E no mais, as oportunidades são oferecidas igualmente a todos. Todos recebem as mesmas oportunidades. Porém, aqueles que aproveitam melhor estas oportunidades, naturalmente, vão ser mais beneficiados. Certamente ajuntarão mais do que os outros e passará a ter mais do que o outro. Jesus nos ensinou isso também no Evangelho, naquela comparação das 10 moedas de ouro. Aquele que tem mais, muito mais ainda lhe será dado. E aquele que tem pouco, até o pouco que ele tem será tirado. E assim, meus irmãos, que funciona no mundo espiritual. Não tem regra, não tem exceção, não tem filho predileto para Deus Pai Todo-Poderoso, não. Tem aquele filho que conquistou os seus merecimentos, que conquistou os seus bônus, conquistou ali o seu futuro. Não existe nada, tadinho de fulano, fulano tem tão pouquinho, eu vou dar um pouco para ele. Não tem isso não. Você conquista os seus direitos no mundo espiritual. Você conquista as suas vitórias. Vitória nenhuma é dada a ninguém, não. Cada um conquista a sua própria vitória, sem depender da sombra do outro. Embora nós somos um grupo, nós trabalhamos em conjunto. Tudo aquilo que o grupo conquista em conjunto pertence ao grupo. Mas existe também as conquistas individuais. Então todos ganham, todos se ajudam. Mas aquele que ajuda a si próprio, ele, é claro, vai ter algo a mais do que aquele que não ajudou a si mesmo. Graças a Deus, meus irmãos. Eu peço a Deus Pai Todo-Poderoso e desejo, com toda sinceridade, que conquistem o máximo que puderem conquistar. Não é uma disputa, é para você próprio. Ajunte para você mesmo, para que você não precise pedir nada a ninguém. Graças a Deus. Boa sorte a todos e que possamos então partir para o passo seguinte no nosso desenvolvimento. Obrigado.